galera, a professora Tabita aqui juntinho com vocês para mais uma aula de NBAZ. Cada aula é aquela aula de saudade, né? Que a gente vai se despedindo das turmas agora que terminaram o segundo, estão aqui no terceiro ano e esse é o último momento nosso com vocês, né? Nessa etapa. E que bom que a gente está aqui juntinho com vocês para essa caminhada. Mas lógico, a gente deseja que vocês alcem voos muito altos, com o pé no chão sempre, tá bom? Mas como vocês viram ali, acompanharam a aula do professor Jefferson, nós então nessa aula, que é a aula 9.1, nós vamos falar agora, lembra que a gente falou sobre os objetivos dos SAFs, né, das classificações de espaço-tempo, classificações da estrutura deles, né, da sistematização, se você vai incluir pecuária, árvores e agricultura. Então, tem aspectos que você precisa observar e isso tudo você vai fazer no planejamento, exatamente. Na aula de hoje, a gente vai também falar um pouquinho mais e adentrar e conhecer um pouco dessa estrutura, tá? Vamos pontuar um pouquinho mais dessa estrutura. Então, vamos lá no quadro, joga lá, aula 9.1. E de que nós vamos falar, então? Modelos de SAFs, tudo bem? Então, nesses modelos, nós vamos pensar, e a gente já tem todas as classificações, galera. Então, quando a gente fala aí de um quintal agroflorestal, fala de um pomar agroflorestal, fala de um SAF comercial, fala de um SAF intermediário. Quando nós falamos de todas essas características, então, e aí a gente falou ali na aula sobre a implantação do SAF, nós pontuamos bem que esses SAFs, eles estão envolvidos, por isso que nós iniciamos o terceiro ano, falando sobre o bioma que nós estamos inseridos, que é o amazônico, correto? Então, nesse bioma, nós temos características, diversidade e distribuição espacial no ambiente de floresta, que é bem diferente daquilo que a gente vai estar moldando ou sistematizando dentro de um SAF, perfeito? Então, por isso que nós vamos falar nessa aula sobre esses modelos de SAFs na Amazônia. Perfeitinho? Sigamos então. Estamos relembrando aí que esse SAF, né, para definir as espécies e o modelo que eu vou aplicar de sistema, eu preciso considerar. Aí abre um parênteses aí. Além de considerar esses fatores que a gente vai já discutir, eu não posso esquecer do que, professora? Deixa eu vir aqui com vocês, ó. Dos nossos pilares dos SAFs, tá bom? Aí abre outro parênteses que aí a gente precisa falar e pontuar alguma coisinha para vocês. Nem todo mundo, galera, gosta de falar sobre o meio ambiente, mas nós fazemos parte desse meio ambiente. E aqui eu professora Tabita, deixo aqui para vocês essa reflexão e buscando que essa reflexão gere de fato ações, porque nós já estamos com um débito com a natureza, de tudo aquilo que nós já praticamos sobre e os recursos que nós utilizamos e como nós utilizamos. Então, você hoje está aí sentadinho na sua cadeira, dentro do ambiente de sala de aula, mas você faz parte desse ecossistema, você faz parte desse bioma, você está inserido e você sim pode agir de forma consciente, tá? Para que não só a proposta do SAF, sabe, professor? Eu não gosto muito de trabalhar com SAFs, mas a conservação do solo, a conservação da água, a conservação do ambiente atmosférico, entende? Utilizar as espécies, a mediação tem um projeto aí de reflorestamento, então muitos estão fazendo essas práticas. Então o que a gente quer que você coloque aí no seu coração, na sua cabecinha, né? Que as práticas sustentáveis, elas precisam aparecer. E não tem um lugar melhor que a gente falar sobre isso dentro do ambiente educacional. Não tem como.
tá? Então, existem alguns projetos, algumas ações que a gente precisa estar fazendo, desde os pequenininhos, até que a gente consiga realmente tocar, mesmo que seja lá aquele baldezinho no meio da floresta, sabe? Vai jogando um pouquinho, mas a gente precisa agir, tá bom? Então, vamos lá. Sim, a gente está falando dos 3 pilares, né? Social, ecológico e econômico. É óbvio que se nós estamos envolvidos ou inseridos num local, na sua propriedade, você tem a parte da vegetação, que o Jefferson colocou na aula 8, né? Sobre os cuidados, as preservações de determinadas áreas, tem uma delimitação devido ao Código Florestal, né? Existe uma lei que rege como que você vai trabalhar, de que forma você vai trabalhar isso, tá? Então, nós não podemos agir como se nada fosse acontecer se a gente agisse ilegalmente. Não precisa ninguém me cobrar, a gente precisa você ter consciência daquilo que você faz, onde você está, né? Então, foi colocado lá que existe delimitação, existe forma de você trabalhar nesses biomas e o que você pode fazer e o que você não pode fazer. Tem áreas que precisam estar preservadas, outras você vai estar conservando, sempre com essa atenção. Além desses 3 pilares e esse uso econômico, porque você está lá, você precisa sobreviver, né? Então, dentro da agricultura familiar ou num SAF comercial, você pode estar tendo uma rentabilidade, tendo uma produtividade que vai satisfazer e equilibrar aí essa estabilização da sua família na sua propriedade, na sua localidade. Tudo bem? Além disso, a gente pode abrir para mim, diretor? A gente tem que considerar também aí, ó, a fertilidade do solo, né? Fertilidade, deixa eu botar a cara de vermelhinho. Cadê o vermelhinho? A canetinha é um pouco mais sensível, né? Fertilidade do solo, tá bom? Quero usar a caneta, mas ela nunca pega, então deixa pra lá. Fertilidade do solo, a sua cobertura vegetal e também a pesquisa de mercado. Então, para que eu chegue à implantação de um SAF, eu preciso fazer a definição das espécies que estarão sendo inseridas ou que já estão presentes, ou seja, aquelas nativas que podem não ter tanto um viés para a comercialização, uma demanda muito acentuada, mas como a gente falou já aqui nas aulas anteriores, talvez não tenha muita demanda na forma com que, por exemplo, in natura, mas a forma com que você se propor a apresentar para o mercado, tá? Pode ser que você tenha êxito. Aí vai dar ações empreendedorísticas, né? Que você possa vir a desenvolver para a implantação desses SAFs, tá bom? Então, essas espécies, a definição delas e o modelo de sistema que eu vou estar inserindo, esse modelo tem a ver, professora, com as nossas últimas aulas sobre as classificações, sistematização, se é agro-silvopastoril, é silvopastoril, ou se é agro-silvopastoril. Tem, mas também tem relação com o uso, se é comercial, se é de segurança alimentar. Então, todos esses aspectos que nós vimos anteriormente estão aqui inseridos e a gente precisa pensar nisso, tá bom? Quando a gente fala aí de pesquisa de mercado e falando nessa parte da flora, que é a vegetação, que vai permitir, sim, essa cobertura, tá? Porque nos SAFs, qual é a proposta? Aquilo que está sendo se desenvolvendo, as folhas vão murchar, vão cair, alguns galhos vão quebrar, pode ser um vento, pode ser um temporal, ou por alguma deficiência, aí pode acontecer de ela quebrar o galho. Isso tudo vai ser reposto aqui, vai recobrir esse solo novamente. Assim como tem na floresta. Na floresta a gente não varre nada, a gente não limpa nada, a gente não vai adubando nada. Tudo é algo natural. Leva mais tempo? Leva. Mas isso tudo, gente, a manutenção desse ambiente vai fazer com que ele se retroalimente tranquilamente, tá bom? Então, lógico, também vai estar interferindo aí nessa fertilidade do solo. Quando a gente fala de fertilidade do solo, a gente sabe, deixa eu vir para cá de novo. Lá no segundo ano, a gente falou sobre aqueles macro e micronutrientes, vocês lembram, né? Deixa eu ficar aqui. E aí a gente falou o seguinte, que no ambiente, no solo,
você já tem a existência de nutrientes. Só que muitas vezes, ou algumas vezes, esses nutrientes podem estar indisponíveis, inacessíveis. E aí, lá na agricultura tradicional, a gente tem todas as técnicas ali para poder ajustar e fazer com que esse solo comece a ser modificado para poder disponibilizar novamente, tá? Liberar esses nutrientes para os vegetais que estão aí crescendo sobre esse solo. Então, quando a gente fala da fertilidade do solo, é algo mais natural possível. Professora, a gente vai conseguir 100% dessa naturalidade num SAF? O ideal seria, mas em alguns momentos você pode. A gente lembra lá dos sulcos, das covas, então em alguns momentos você vai ter essas linhas de produção, essa sistematização dessas espécies, tá bom? Mas sempre intercalando aí as questões dos serviços ambientais, que essas outras espécies não são carro-chefes do seu SAF, mas eles vão estar ali nessas interações prestando esse serviço para o solo e para as demais espécies que estão ali interagindo. E também para a fauna, né? Local. Tudo bem? Pode abrir, diretor. Vamos lá. Então, aqui nessa lâmina, a gente tem essa imagem, né, dessa distribuição, tá bom? É como se a gente estivesse passando, né, por essa propriedade e a gente faz essa vistoria. Então, eu consigo ver espécies lá atrás, ó, né, espécies de grande porte que para alcançar esse desenvolvimento leva anos, não é? Outras vegetações que têm um ciclo mais curto, lembra lá do taugia, né? Que são sistemas que você está começando, aí você entra com taugia, quando espera esses ciclos mais curtos, e aí ela vai começando a melhorar, o solo vai tratando, vai recuperando, e aí vai fazendo esses ajustes todos, tá? Mas aqui a gente tem uma distribuição bem legal, né? A gente tem bananas, mamã, mogno, que são aquelas onde você vai extrair tanto óleos quanto madeira, né? Casa açaí, andiroba aqui, tem café, tá aqui mamão. A mandioca, que a gente discutiu aí nas aulas anteriores, que é muito... ela é menos suscetível aí a doenças, então ela, dentro da região amazônica, ela é bastante utilizada, né? Banana, pupunha, andiroba, que são aquelas espécies nativas, né? Ali natural ali daquele ambiente, tá bom? E aí, quando você já tem uma área onde essas espécies, por exemplo, na minha propriedade, professora, na área lá que eu vou delimitar para transformar o meu SAF, eu já tenho cobaíba, eu já tenho pupunha, né? E eu já tenho alguns indivíduos da espécie açaí. Ótimo! O que você vai fazer? Vai tirá-los? Claro que não, você vai mantê-los. Professora, mas aqui, assim, para o açaí, esses indivíduos são suficientes para saciar, né, ou alimentar, ou suprir as necessidades alimentares da minha família e das famílias aqui da comunidade. Ok, eu não vou comercializar, mas você pode vir a comercializar se alguma dessas outras espécies das frutíferas, enfim, dos produtos que são oriundos aí dessas outras espécies, os óleos, né, vegetais, você também pode vir, num determinado momento, utilizar o açaí para comercialização. Aí vai depender, tá certo? Vai depender dessa produtividade de cada um desses indivíduos e da demanda, do que você vai estar atendendo, quantidade de situações que você vai estar atendendo, mas também você pode ter essa rentabilidade. Então, muito importante no SAF, essa grande variedade de espécies no mesmo espaço, tá? Óbvio que cada uma delas tem uma necessidade, tem um tempo de desenvolvimento e tem uma funcionalidade, tá? Então, o modelo dos SAFs, silvio-agrícolas, silvio-pastoris ou agro-silvio-pastoris, devem ser definidos a partir das informações levantadas no ambiente, tá? Isso levando em consideração os aspectos internos, ou seja, que estão ali presentes na sua propriedade, e também os ambientes externos. Como a gente falou, eu tenho, por exemplo, o meu carro-chefe aqui pode ser a banana, tá?
Ou pode ser mandioca, enfim. Estou dando exemplo aqui da banana. Meu carro-chefe é a banana, certo? Ah, não, pode ser o abacaxi. Ok. Não, professora, aqui é o café. O seu carro-chefe definido, tá? Eu vou colocar os 3 aqui, mas o seu carro-chefe é aquela espécie-chave. Você tem ali essa propriedade. Ok, ela é a que vai dar maior suporte na parte comercial. Professora, tudo isso eu tenho que definir lá no planejamento? Sim. Lembra que a gente falou ali das questões de você mantiver esse aspecto ecológico e a conservação desses ambientes, você tem um outro viés de recursos, tá? Que não os da agricultura tradicional. Então, precisa ter essa manutenção sempre dessa conservação, tá? Então, a gente falou também nas outras aulas sobre os ambientes externo, interno, e às vezes você pode não ter os insumos suficientes no ambiente interno, o que você vai precisar, por exemplo, eu preciso de madeira, mas eu tenho espécies que vão me produzir madeira, mas não agora. Então, eu posso necessitar de algo externo. Então, e aquilo que eu estou comercializando internamente, como é que eu vou, como é que eu posso escalonar essa produção? Como é que eu posso fazer também essa logística? Como que vai funcionar a logística disso se a minha espécie-chave, por exemplo, é abacaxi aqui? Será que eu vou conseguir atender essas 2 situações? Então, tudo isso é pensado aí, tá? Então, eu tenho que ter essas informações do ambiente interno e externo, da propriedade. Como? Quais são os aspectos, né? Devido à definição desses objetivos, tá? Ai, não gosto desse negócio, vocês sabem, né, meninas? Objetivos do produtor, tá? Então, é SAF comercial, é SAF de serviço, é SAF de recuperação. Que SAF é? Né? E aí, dentro disso, eu tenho a sistematização. Se é agro-silvopastoril, silvopastoril, entende? Características do local, isso tudo, professor, eu fiz lá no meu planejamento. Pois é, a gente está ressaltando que isso é de suma importância quando eu vou pensar na questão estrutural, na identificação das minhas espécies, nas exigências das espécies que eu vou estar inserindo, que as que estão lá, já são naturais ali daquele ambiente, elas estão lá, é muito obrigado, né? Estão conseguindo se desenvolver bem. Só que quando você começar a inserir outras espécies, ou espécies da agricultura, pode ser que algumas espécies da agricultura, elas tenham um pouco de dificuldade de se desenvolver. Aí você precisa estudar os espaços em que você vai estar inserindo e delimitando para cada uma delas, sem estar disputando, concorrendo, né, algum recurso abiótico e enfim. Disponibilidade, então, de mão de obra. A gente falou também disso aqui. Como é uma área muito grande, deixa eu voltar aqui, ó. Como é uma área de grande variedade de espécies, então quando a gente fala lá de mão de obra, aí eu vou ter um período de colheita. Então, para abacaxi, para banana, para café, para o milho, para cada uma delas, tem um manejo, né? Tem formas com que você vai chegar a essa colheita. Tanto no manejo quanto nessa colheita, eu preciso de pessoas, né? E aí, dependendo da quantidade dessa produção e do período em que eu vou estar fazendo essa produção, eu tenho que recorrer a uma mão de obra especializada. Tá? Cadê, menina? Eu preciso buscar uma mão de obra mais especializada, porque vocês lembram que no sistema agro-silvopastoril a gente falou que é um ambiente muito mais complexo. Por quê? Porque você tem pecuária, tem criações, você tem a parte agrícola, que já tem as suas necessidades, suas exigências, e tem as espécies florestais, né? Então é uma complexidade, porque cada uma delas vai interagir entre os indivíduos da mesma espécie, entre os indivíduos das espécies diferentes e entre os elementos bióticos do solo, do espaço aéreo
e também dos elementos abióticos. É muita coisa. Então, às vezes você vai precisar, às vezes não, em alguns momentos você vai precisar dessa mão de obra especializada para poder conseguir executar de forma precisa esses SAFs. Disponibilidade, de recursos financeiros, tá? Porque em algumas situações você lembra que existe a aquisição de alguns maquinários, por exemplo, na casa da banana, tá? Para você trazer aqueles caixas, os caixas são pesados, né? Então, você transportar lá de dentro, você vai precisar de alguns recursos, né, de algumas máquinas que vão te auxiliar nesses momentos. Características de componentes, né? Cada espaço que eu tenho, que eu delimitei para a minha área de SAF, eu vou pensar já, aqui, tantos metros dessa área eu vou determinar para o cultivo de espécies da agricultura, né? E aí eu posso também, a gente lembra que posso ter algumas exceções de algumas cultivares, né? Pode sim. Aí tem as espécies arbóreas, ou seja, em quantos anos eu vou ter, essa espécie vai precisar, demanda, para que chegue a eu conseguir fazer o usufruto de algum dos recursos que ela vai me proporcionar. Pode ser madeira, pode ser um óleo, pode ser uma essência extraída, sei lá, de alguma parte desse vegetal, enfim, tá? E então essas características precisam ser analisadas de acordo com essas relações entre esses componentes, fauna e flora, e mercados que serão atendidos, entre outros, tá? Então, quando a gente fala dos mercados que serão atendidos, se eu tenho lá, o meu objetivo é a produção de um SAF comercial, qual é a minha espécie-chave, e se essa espécie-chave é a forma com que eu estou pensando em produzir esse recurso e apresentar para o mercado se ela realmente é satisfatória, senão eu vou ter que mudar a minha tática. Eu vou precisar fazer algum processamento desse recurso, né? Que está sendo oriundo aqui da minha propriedade. Então, eu preciso ter uma associação. Então, aí eu vou precisar de mais pessoas para auxiliar nesse processo. Tudo bem? Dentro dos modelos de SAFs na Amazônia, né, a gente tem diversos desses modelos, porque a nossa Amazônia é maravilhosa. Do que lhe resta, né? Mas é maravilhosa. Diversos modelos de SAFs já foram desenvolvidos e implantados na Amazônia em função das necessidades e condições particulares de cada local. Aí eu vou fazer com que a gente reflita numa coisa aqui, ó, condições particulares de cada local. E aí, deixa eu vir aqui, ó, condições particulares, necessidades, cadê? Em função das necessidades e condições particulares de cada local. Quem está inserido nesse local? Professora, as espécies vegetais, a flora, a fauna. E você? Também está lá, né? Então, as condições particulares de cada local está relacionado e tem que estar também atrelado ao ser humano. A forma com que eu me relaciono com todos esses recursos, né? A minha objetividade dentro desse processo, minha participação integral ali daquele processo, né? Precisa estar sendo pensada. E óbvio que também entra aqui os aspectos edáficos climáticos, porque óbvio que nós estamos aqui nesse ambiente e a gente tem os intempéries, né? E o clima do mundo inteiro está mudando. Os meteorologistas estão tendo trabalho, porque para fazer as previsões, até as previsões elas não eram 100% e agora estão muito mais imprecisas, porque o mundo está mudando, o tempo está mudando, o clima está mudando, está tudo sendo alterado, então é complexo de fato. E aí, no meio de tudo isso, está o ser humano tentando aí realizar a implantação de um SAF na região que a gente sabe muito bem, que está sendo há muito tempo, né? Eu vou usar essa palavra menosprezada no sentido de sendo exaurida aí, né?
Mas vamos lá. Por isso, então, é necessário, deixa eu aumentar tudo, conhecer as experiências consolidadas da sua região. Várias trilhas, várias eletivas propuseram para você, querido aluno, que passou pelo primeiro, segundo e agora está aqui no terceiro ano, atividades trazendo essa embutida, essa conscientização ambiental, de que você precisa fazer a diferença. Então, a gente tem várias comunidades na nossa mediação tecnológica, quilombolas, ribeirinhos, indígenas, todos eles têm uma história de vida sobre o uso dessa terra, né? E eles são conhecedores, eles têm conhecimentos empíricos valiosíssimos, que também, infelizmente, por algumas pessoas que se dizem pesquisadores, né, já também fizeram aí algumas situações, né, que acabam prejudicando aqueles pesquisadores que realmente querem fazer algo diferente, algo realmente que vai dar resultado positivo para o nosso meio científico e para a divulgação e expansão de todo o conhecimento dessas comunidades e daquilo que nós temos na nossa Amazônia tão maravilhosa. Mas vamos seguindo? Abre para mim, diretor. Deixa eu colocar logo aqui. Possui uma grande... Deixa eu ver, tem mais alguma coisa? Não. Possui uma grande semelhança com os ecossistemas naturais. Então, os SAFs, elas são mímicos, né? São representações não iguais, não idênticas, mas próximas. A gente tenta se aproximar ao máximo, por isso que eu já tenho uma área lá, e dessa área florestada, eu vou estar fazendo a exceção de algumas espécies, e aí eu vou manter as espécies aí nativas, e vamos aí estudar como que a distribuição disso, como a exceção de uma criação, pode beneficiar, pode contribuir, colaborar, tanto para a minha questão alimentar, nutricional, né? Como recurso alimentar da fauna e da flora, aquilo que vai estar sendo explorado aqui dentro, também quanto a essa relação do ambiente ecológico, da manutenção e conservação. Apresentando uma elevada biodiversidade, complexa estrutura e também grande acúmulo de biomassa que é gerada aqui, né? Que é toda aquela parte da forma energética dessa sustentabilidade aqui sobre esse solo. Aqui a gente tem um exemplo, tá? De uma área de SAF e algumas são representações de espaços de estudo, aquele ambiente de tipo um laboratório, né? Onde a gente consegue ver aí esse desenvolvimento, essa distribuição, que dentro dos SAFs ele é bem diferente. Apesar de em alguns momentos a gente fazer essa sistematização, colocar as linhas ali, né, as fileiradas, mas tem aquelas alternâncias, enfim, tá? Mas só que, voltando, a gente consegue ver que aqui é o início, né? Então temos aqui algumas palmeiras, e aí a gente consegue ver que existem os espaços para você poder fazer aí os seus manejos, né, de cada um desses indivíduos, mas é um SAF que está muito no início, então a incidência solar e a distribuição dessa luminosidade dentro desse espaço ela é bem rica ainda, né? Para diferenciar uma floresta de uma agrofloresta, é só verificar o quê? A quantidade de espécies presentes na área e a sua distribuição espacial na região. Então, olha só, quando eu entro, eu acho que eu dei esse exemplo aqui, né? Quando a gente entra dentro da floresta, da mata mesmo, pá, vou adentrar aqui, tá. Eu entrei nessa mata, eu vejo um monte de verde. Então, quando a gente não tem conhecimento dos indivíduos, das espécies ali presentes, tá tudo certo, para mim tá tudo igual. Mas eles têm uma distribuição, né? E algumas espécies, elas têm aquela questão vamos dizer assim, da dominância. Elas dominam aquela área ali e não deixam nenhum de indivíduos juvenis de outra espécie crescerem ali próximo dela, porque vai causar uma disputa. Então, ela quer se distribuir o máximo possível. Cada uma vai lutando ali pelo seu espaço. Quando a gente fala do sistema SAF, você tem uma grande diversidade em relação ao sistema tradicional. Mas essas espécies ainda estão em um pequeno espaço, tem muita diversidade, o que você não vai encontrar assim num ambiente de floresta se você delimitar uma mesma área. Às vezes você vai ter um número de espécies menor, tá? Com uma distribuição, espaço e tempo bem mais distinta, né?
A agrofloresta possui em torno de 10 a 20 espécies. Já uma floresta natural possui centenas de espécies por hectare. Agora presta atenção aqui. Ah, professora, 10 a 20 espécies é menos que uma centena, mas a gente está falando, tá? Dessa distribuição e da utilização que muitas dessas espécies, no ambiente de floresta natural, elas têm a prestação de serviços, têm, mas elas não alcançam as necessidades daquele produtor. Então, elas estão ali com papel, obviamente, mas quando a gente fala de SAFs, essa diversidade, ela ganha em relação ao uso, né, de tudo aquilo que você vai poder explorar. Utilizando ainda as imagens de satélites, podemos ter uma visão sintética da distribuição espacial dessas áreas, produzindo aí informações e mapas que são fundamentais no planejamento do uso da terra, planejamento, olha de novo, e em processos de tomada de decisão para o agricultor e para os órgãos públicos, tá? Então aqui mais um modelinho, aqui agora essa forma com que você pode usar a horticultura, tá? Num solo de declive, né? A gente falou na aula anterior, né? Sobre as áreas lá, das áreas de reserva legal, tanto áreas de planícies como do Pantanal. As planícies pantaneiras e o Pantanal são áreas que são delimitadas como as áreas de uso restrito. E as de reserva legal, elas estão ali presentes e elas, no solo de 25 a 45, se eu não me engano, são as áreas de declividade que estão dentro dessas áreas de reserva legal. E aqui a gente tem um exemplo dessas áreas de solos com declives, que você pode fazer aí os usos vou chamar circunferência porque eu esqueci o nome agora, tá? Então você pode ter aí várias formas de espécies da horticultura com toda essa vegetação aí ao redor, tá? Os modelos são variados e se adaptam às necessidades de cada produtor. Aqui a gente pode ter ali, pensar ali como um carro-chefe ali a banana, mas você tem muitas mais espécies aqui presentes nesses SAFs, tá? O conhecimento dos povos da Amazônia, aliados à ciência, é a chave para vencermos o desafio da sustentabilidade. Vocês lembram quando nós falamos aqui sobre a questão de... Eu acho que o professor Jefferson colocou que um agricultor fez uma observação, aí foi uma pessoa de fora e reconheceu, falou, ele apontou para uma situação que estava acontecendo, olha, está acontecendo isso, mas eu estou tendo esse resultado nesses grupos aqui de vegetais, e aí eles levaram, pesquisaram e identificaram algo muito bom, né, que contribuiu com a ciência. Então, o conhecimento empírico, os conhecimentos dos povos originários aí, eles são muito importantes e óbvio que essa parceria, né, vai trazer benefícios para o mundo científico, sim, mas quem ganha também, e muito devido às tecnologias que nós hoje temos, é a sustentabilidade dessa vegetação, o uso desses recursos naturais de forma consciente, né? Os SAFs associam cultivos agrícolas ou animais com espécies florestais de forma sequencial ou também simultânea. E a pesquisa vai estudar essas interações entre esses sistemas, ou seja, entre a implantação da pecuária, desse tipo de criação, que é mais frequente na sua região, na sua localidade, com essas espécies nativas, com as espécies que você vai estar inserindo e também as áreas de cultivo agrícola, né? Na pecuária leiteira e de corte, os sistemas de integração lavoura-pecuária florestal, o ILPF, lembra que é para ser classificado, um sistema agroflorestal, para ser classificado como ILPF, tem que ter a manutenção da conservação do ambiente, né? Dispensam a abertura de novas áreas de floresta para acomodar os pastos, pois elas recuperam, né, grandes áreas, pastagens degradadas e vão gerar um aumento e o desfrute do rebanho. Aqui, nesses ambientes, nos ILPFs, se prioriza o quê? Conforto do animal. Áreas onde eles vão pastar, onde você vai ter áreas de maior sombreamento, maior comodidade aí
para que esses indivíduos estejam desfrutando e a gente, claro, se ele tem um maior conforto ambiental nesse local, ele também vai produzir com muito mais qualidade. E é isso, a gente finaliza a aula aqui e a gente se revê na nossa revisão. Tchau!